Gente, muita gente me pediu para falar do Diddy. Mas como a gente, né, porque todo mundo, tudo que acontece no mundo do hip hop, eu sou a encarregada de falar. Sim, A porque você. encarregada da eu É sou assim que a a gente divide as editorias. Você fica com eu hip sou hop, eu fico com metal. eu sou a Rachel Gunn do podcast. E daí, muita gente pediu para falar do Diddy, mas a gente não tem absolutamente nada de novo, gente. O Diddy, como vocês sabem, ele sofreu 2 processos cíveis de violência doméstica grave, coerção e crimes sexuais graves, incluindo tráfico sexual. Em março, isso aconteceu no final do ano passado e início desse ano. E daí, em março, a CNN divulgou o vídeo do hotel onde ele aparece batendo na Cassie, e o que confirmou todas as acusações contra ele. E por causa dos processos da Cassie e do Lil Rod contra ele, o FBI já tinha entrado na casa dele, já estava movendo um processo de uma investigação pesada mesmo. E 3 meses atrás, gente, ele foi preso, né, porque o FBI tinha provas o suficiente para indiciá-lo. E ele está tentando sair da cadeia desde então, sob pagamento de fiança para aguardar o julgamento em liberdade. Ele já desistiu porque a fiança já foi negada 3 ou 4 vezes. E nesse meio tempo, de janeiro até agora, gente, não passa um mês sem que tenham pelo menos 1 ou 2 processos novos contra ele. E eles não são processos criminais, né, normalmente são pessoas que movem, os processos contra ele na vara civil, mas assim, gente, recentemente ele foi acusado de submissão química e abuso sexual grave por mais 3 homens, e por uma menina que também acusou o Jay-Z. Então a gente não sabe, assim, todos esses processos estão correndo paralelamente ao processo criminal contra ele, que ele está sendo, criminalmente julgado por criminalmente acusado de coerção e submissão química e tráfico sexual. Então, assim, a gente não tem todos esses processos, eles estão correndo paralelamente ao processo criminal, e a gente não tem como a gente falar de todos os processos, até porque eles são mais do mesmo. São muito, assim, real, é mais do mesmo. É exatamente o mesmo modus operandi. O que é bom desse tipo de processo tá saindo o tempo todo, é que a gente tá vendo que isso é uma coisa que já acontece há muitos anos e que as testemunhas e as próprias vítimas estão corroborando o processo da outra. Então, que nem o Lil Rod corroborou muito o que a Cassie tinha dito, então a gente tá vendo que uma vítima tá corroborando a história da outra. As histórias fazem E sentido, né? fazem sentido, porque é o mesmo modus operandi, as mesmas pessoas estão envolvidas, os seguranças dele são mencionados em praticamente todo o processo, a chefe de staff dele é mencionada em quase todo o processo, a Bad Boy Records como empresa e a Bad Boy Enterprises são também, mencionadas em todos os processos, em alguns como, réu. Então a gente sabe que tem muita coisa, né. E os advogados, segundo o Correio da Manhã, o advogado das vítimas, que é um advogado, eles estão fazendo, algumas vítimas têm o mesmo advogado. Tem um grupo de advogados que está meio que fazendo, pegando a defesa de todas as vítimas contra o Diddy. E tem um advogado chamado Tony Buzbee, ele abriu uma linha telefônica gratuita para garantir que todas as pessoas abusadas pelo Diddy tenham oportunidade de expor o caso, para ver se algum outro processo vai surgir de todas as vítimas que ele fez. E desde outubro, a linha recebeu mais de 3.000 chamadas, e o número de processos judiciais contra o Diddy subiu para a faixa de 300. Ele está Mano com do 300 céu. processos sendo movidos, não, talvez não registrados ainda, não,
em corte ainda, não no tribunal ainda, mas, já são 300 processos sendo movidos, em processo cara, é bizarro. Eu tô horrorizada. Não, do ponto de vista, o pior assim, do ponto de vista de logística, faz sentido eles pegarem um grupo de advogados pra pegar, porque esse homem tá escapando impune por tantos anos, que deve ter Uhum. tanta coisa. É muita coisa, é muita coisa. E assim como no caso da Laís, gente, eu não tô fazendo vários casos e vários vídeos, porque a gente não tem estrutura para ficar falando do Diddy toda semana e pesquisando o que tá acontecendo com ele todo dia. Infelizmente, a gente não tem tempo e estrutura física, né, recurso para fazer isso, mas também porque e como eu falei, todos esses processos estão ocorrendo paralelamente ao processo criminal. A gente não tem todas as informações e muito desses processos muitos deles são mais do mesmo. A gente está vendo mesmo a repetição, né, de todo o modus operandi, de todos os mesmos réus sendo acusados e blá-blá-blá. Então, assim, a gente não tem como ficar dando só tem muita fofoca, gente. É. Eu sei que tem gente que quer que eu fale da Beyoncé, e da Rihanna, e da, Foxy Brown, e da Aaliyah, mas não tem, gente, como a gente falar, porque muito disso é fofoca. E tem outra coisa, gente, a própria Rihanna, ela deu uma declaração esses dias, eu acho a Rihanna é muito sábia. Hum. Ela é maravilhosa, assim. Ela falou esses dias que, assim, que hoje ela não tá mais no mundo da música. Que hoje ela tá em outro momento da vida dela, que a música foi muito importante pra ela na época que foi, que hoje não é mais. Então, assim, meio que sem dizer nada, ela deixou bem claro que ela não quer ser envolvida. E a partir do momento que ela é uma provável vítima, não digo nem Que não possível, eu quer digo ser provável. envolvida. Deixa ela. Ela deu o Claro. recado dela, ela tem a família dela, ela fez a fortuna dela com o talento dela, com a divice dela, e foi ser feliz no meio do mato, tá certíssima. Foi ser uma Tá. magnata da make inclusiva de qualidade. Deixa eu ver, Ah, já posso ok. De qualidade, e é isso. Se ela não quer deixar ela superar, né? Porque não deve. Se aconteceu o que dizem que aconteceu com ela, não deve ser uma coisa fácil de superar. não, e tem muito desses rumores são baseados em coisas que eu até falei no episódio que a gente falou sobre o Diddy, que eu falei sobre o Diddy, muitos desses rumores são baseados em histórias que a Jagger Wright colocou aí no Sim. na internet. E, gente, ela é uma mulher extremamente talentosa, eu não acho que ela é louca, eu não acho que ela entendeu? Só que quando tudo começou a vir à tona, e ela já tinha falado disso, todo mundo começou a dar atenção para essa mulher. É. E essa mulher meio que despirocou, tá. Tanto que você vê vídeos antigos dela, ela tá falando, por exemplo, sobre a a possível amante do Jay-Z que foi supostamente assassinada. E ela tá falando uma coisa bem tranquila, ela fala que, tipo, tudo foi supostamente, não sei o quê, e daí depois tem vídeos atuais, assim, vídeos de 2, 3 meses atrás, em que ela já fala: "Aquela mulher morreu gritando". Tipo, Mas, como que você gente, sabe, sabe? Da onde você tirou isso? é, Porque você não sabia disso 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando você começou a falar disso. é, Agora que tá todo mundo falando, a história tá ficando cada vez, sabe, ela tá aumentando vários pontos, como se ela tivesse um conhecimento que ela não tem, gente, porque nem pessoas muito próximas do Diddy naquela época tinham, é. sabe. Quem é um abusador, uma pessoa que coage as pessoas, que manipula, que, eh, ameaça as pessoas e que, como que é o nome? Blackmail, que Chantageia. chantageia as pessoas, eles não é todo mundo que sabe disso, sabe, não é todo esquema que sabe disso. E assim como eu falei no episódio, se você tá numa festa do Diddy, na casa do Diddy, você tá na piscina, e tem alguma coisa acontecendo nessa mansão, no terceiro andar da mansão, você não tá sabendo. Então não Não, gente, necessariamente você tá envolvido no que tá acontecendo. E veja bem, ele tinha câmeras na casa inteira. Se você às vezes você não tá envolvido no que aconteceu lá no terceiro andar, mas você tá envolvido em usar droga, você estava usando droga na piscina. E agora pronto, ele tem uma imagem sua que ele vai usar pra destruir a sua reputação. E aí?
Entendeu? Então, às vezes, ele tá te chantageando, não é nem com o que ele tá fazendo lá a escondido, é com coisas que estava todo mundo fazendo na festa. Então, a gente, quando a gente fala dessas histórias, dessas das Beyoncés e das Rihannas e das blá blá blá, a gente tem que pensar que elas são possíveis vítimas, não É, necessariamente pessoas que cúmplices, está é. cúmplices, né, que são predadoras como ele. Mas eu quero falar um pouco do caso do Jay-Z, porque muita gente pediu e acabou de sair, então tudo bem. Ó, pera só um pouquinho. A Júlia Salazar leu o recado dela. Ah, é a minha prima. Sim, por isso que eu falei para você ler. Cadê? Ela tá louca pra gente ver o rodeio da Beyoncé no Netflix e daí eu tô zoando ela. Pera, cadê a sua mensagem, Júlia? Obrigada pelas lives que alegram os nossos domingos da cozinha. Nath, come to Brazil. Gente, eu tô louca. 5 dias. Não, que dia é hoje? 4 dias. Eu estarei no Brasil, na sua casa. Muito obrigada pelo dinheiro, Júlia. Eu te amo. Hum. Ela é minha amiguinha, gente. Eu amo a Júlia. E, gente, todo mundo da família da Júlia, o Felipe, o Fábio, a Lilian, eu amo vocês, se vocês estiverem vendo isso. Eles são as pessoas da minha família que apoiam esse podcast, gente. São as únicas que Oh. vão ganhar amor de presente de Natal. Ó, Stephanie, obrigada pelo superchat. Não sei se você também é do bonde da família da Natália que apoia esse podcast, mas obrigada pelo superchat. Não, mas muito É, obrigada. sim, ela disse que estava saindo porque tinha almoço de família, eu acho. Espero que você tenha visto nosso agradecimento antes do almoço. Ah, Mas muito obrigada, obrigada. Stephanie. Mas agora conta do Jay-Z. Ah, então, o do Jay-Z, gente, foi mais do mesmo também, tá? Tá. É, o que ele foi recentemente acusado por uma mulher do Alabama de abuso sexual. E segundo essa mulher, o abuso aconteceu em 2000, quando ela tinha 13 anos de idade. O Jay-Z e o Diddy teriam abusado dela durante uma festa, depois que foi oferecido a ela um drink que deixou ela completamente tonta, deixou ela passando muito mal. O que também, como a gente já falou milhares de vezes, é o modus operandi, as Sim. histórias são sempre as mesmas. Basicamente, ela disse que ela estava morando em 2000, ela estava morando em Rochester, em Nova York, e que ela fugiu pela janela de casa para poder ir para o VMA. E Meu ela não Deus! tinha. É, essas pessoas de 13 anos, gente, eu com 13 anos eu estava em casa vendo Chiquititas e Disney Cruise, sabe? Vocês se comportem um pouco mais. Mas ela falou que ela foi pro VMA, porque ela falou que estava no bucket list dela. Ela falou que ela precisava, com 13 anos, era uma daquelas coisas que ela precisava fazer na vida e que era o maior desejo dela. E essa época, gente, o VMA era tipo o acontecimento do ano, realmente. A Era. MTV era bombada, assim, todas as celebridades, todo mundo estava no VMA, era um negócio muito Não, e era hypado. assim, os looks do VMA iam inspirar o vestido das festas de formatura do fim do ano, com certeza. Nossa, era uma coisa muito assim, a cultura de celebridade da época do ano dos anos 2000 era uma coisa bizarra, assim, É, a a gente pode gente comia com culpar. farofa tudo É, que elas faziam. a Britney e o Justin são responsáveis por alguns dos looks jeans mais feios já Mais vendidos na questionáveis. 25 de março. É. Sabe, lembra aquela época que todo mundo tava usando aquelas jardineira jeans? Britney Spears e Justin Timberlake, os dois Ah, brega espalharam essa e moda. a saia rodada jeans de pet, assim, com vários pets jeans. Sim, gente. Ah, era cada vergonha. Eu tinha uma dega, era uma saias balonê, né? Jeans. ai. Era aquele look meio a saia de babado, sabe? A saia que vinha, tipo, até o meio da perna, depois abria um babadinho na ponta. Sim, era Muito uma brim. vibe, gente, era uma É, vibe, muito brilho. era muito brim, gente. E tudo foi culpa da Britney por conta daquela vez que ela e o Justin, que eram os queridinhos da MTV, apareceram pro VMA com vestido de casal. Ele com terno inteiro jeans e ela com vestido inteiro jeans, até a bolsa era jeans. Eu tinha, Horroroso. eu tinha um tamanco, que ele era Gente, jeans tamanco jeans e com a o bolsa salto de jeans. acrílico, com o salto de acrílico, gente. É, Ai, foram tempos difíceis pro mundo da moda.
Ai, meu Deus, gente. O Tamanco Jeans, eu O lembro do Tamanco Tamanco Jeans Jeans. Gente, Tamanco Jeans foi uma febre no Largo 13, com o vocês não têm salto de ideia. acrílico, o salto tinha que ser de acrílico, Aquele transparente. acrílico que você pega ônibus com ele, ele fica amarelado depois, Tec, fica uma coisa tec, tec. chique. Fica todo arranhado, arranhado do asfalto, sabe? Sim, fica uma coisa chiquérrima, E gente, aí aquela tem poluição de dica. São Paulo, sabe. E aí, pra desamarelar, você tem que pôr na água com cândida. Você põe água com cândida, põe só o salto e espera ele ficar branco. Dicas pátria-amada pra você que tem o Ajuda. tamanco jeans de Não, salto de acrílico ainda, melissa. gente. Sabe aquela melissa transparente de borracha? É assim que você clareia Sei. ela pra ela não ficar amarela, da cor Eu do pé. adorava melissa, gente. O único problema da melissa é que o meu pé ficava com um cheiro de De chulé. esgoto Aí tem que usar no desodorante de Brasil. pé. Tem Porque que usar tênis não, pé, mas eu usava, mas né? assim, aqui no Brasil eu transpiro demais, o Brasil é muito quente pra mim, não a melissa pra mim no Brasil, gente. Eu preciso usar aqui na Noruega, no frio. Mas então, deixa eu continuar só para terminar Ai, aqui a desculpa. história do Jay-Z. Eu comecei a falar de Brim, gente. O Brim me desconcentra. Me Não, mas eu desconcentra acho ótimo, totalmente. porque realmente, Ai, gente, o VMA, a gente vê a Anitta no VMA hoje em dia, a gente não gente, o VMA é flopado hoje em dia. é bem A flopado. MTV dominava o mundo naquela época. Então, assim, ir para o VMA eu entendo que ir para o VMA para uma menina de 13 anos era o sonho da vida dela. Sim. E ela fugiu da pela janela de casa e foi. E um amigo dela levou ela para o Radio City Music Hall em Nova York, onde estava acontecendo o VMA, e ela não tinha ticket, ela não tinha bilhete, então ela ficou do lado de fora, vendo com a galera na fila, vendo tudo pelo telão. Que E era uma ela coisa que se diz fazia muito também, né? A baladinha rolava ali fora, né? sim, e daí a os pobre vendo o VMA. É, gente, é uns rolê que eu nunca tive essa energia, gente. Eu estava em casa, sabe, de banho tomado, dormindo às 9 da noite, já com Ah, 13 não. anos. Isso me faz pensar, tipo, sei lá, na Copa de 2014, a gente vendo jogos do telão na Vila Madalena, sabe? Porque ninguém tinha dinheiro pra ir no estádio. Lá na rua, lá com os copos de plástico. Eu imagino uma vibe meio assim, sabe? Os tamancos de É, acrílico e o copo de plástico. sim. Tomando catuaba na garrafa. Aquela Uh, catuaba selvagem, sabe? Com aquele gostinho de chorume, com um fundinho de uva quente, porque, né, você levou ela gelada, que você tirou do freezer. Mas isso era meio-dia. 4 da tarde, 30 graus, tá aquela catuaba quente, mas você não quer abrir mão dela, porque você pagou R$ 3,90 na garrafa e estão vendendo por 12 na rua. Então você não vai Renata, a sua largar. vida me dá ansiedade. A sua vida me Não, dá muita não dá ansiedade. mais, não sou mais assim. Isso foi faz 10 anos O seu isso. passado me condena à ansiedade, porque é impressio toda vez que você fala das festas que você ia, dos rolês que você ia, eu falo: "Como que alguém já foi tão jovem?". Eu também não Porque eu sei. nunca fui tão jovem, assim, eu nunca fui tão jovem, eu O nasci Zanella com também 50 não, anos. o Zanella fala isso também. Eu conto as coisas, ele fala, como que você passava por isso? Eu falo, mas você, tipo, todo mundo passava por isso. Ele, não. Não, não. Eu e o Zanella, a gente nasceu já fazendo crochê, macramê. É, é isso. Mas então, Mas, ó, bom, ela tá lá ela tá no no rolê, Radio City Music Hall, assistindo tudo pelo telão, com o tamanco de acrílico dela, e ela começa a falar com os motoristas das limusines que estão estacionados ali esperando as pra saber quem que celebridades. tá, de quem que ele é motorista. Exato. E ela começa a falar porque ela estava querendo entrar de penetra numa festa com as celebridades. Gente, até aí essa é a coisa mais adolescente que existe É, na face da Terra. Não existe absolutamente nada de errado com o que ela fez, sinceramente, porque todo adolescente já tentou entrar num rolê, numa balada de penetra, nossa, entendeu? já entrei em vários, inclusive. Aí, ó. Então, daí segundo ela, o que consta no processo é que o motorista de uma das limusines falou que ele trabalhava para o Diddy e que ela se encaixava exatamente no que o Diddy estava procurando. Ai, gente, E ele é a Chapeuzinho Vermelho na boca do Mas, lobo. mana, no próprio processo da Cassie e do Lil Rod, que foi o que começou tudo isso, eles já estavam falando que o pessoal da Bad Boy Records e todo mundo que trabalhava para ele ficava recrutando meninas, adolescentes e jovens para ir nessas festas. O próprio Lil Rod falou que ele recrutou meninas
meio que assim, foi coagido a recrutar essas meninas, a ir buscar meninas e profissionais do sexo para as festas. Então isso é uma coisa que acontecia, quem trabalhava para o Diddy recrutava essas meninas. E daí ela aceitou ir na festa e ela falou que cerca de 20 minutos depois, na limusine, 20 minutos de viagem, ela chegou numa grande casa branca. E lá ela conversou com várias celebridades, ela estava absolutamente, assim, no céu, ela Deslumbrada. estava deslumbradíssima, super feliz que ela tinha conseguido entrar e que ninguém tinha chutado ela da festa ainda. E ela aceitou um drink de uma garçonete. E também pelo caso do Lil Rod, a gente sabe que mesmo quando eles viam que tinha meninas que são claramente menores de idade, eles não faziam nada, eles só davam drink para todas elas, não interessa se você tem 15, 16 anos, eles viam que você era claramente menor de idade e nada acontecia. Os drinks rolavam batizados sem problema nenhum. E ela fala que ela pegou um drink de uma garçonete sem problema nenhum e começou a passar muito mal. E que como ela estava passando muito mal, ela ficou com medo, ela falou: "Eu vou encontrar um quarto aqui nessa puta mansão e eu vou só deitar e vou, tipo, fingir Dormir. vou dormir, entendeu? Vou descansar e esperar passar, porque eu tô passando muito mal". E ela encontrou um quarto vazio e bem, foi isso que ela fez. Em seguida, segundo ela, o Diddy, o Jay-Z e uma mulher entraram no quarto e o Diddy falou: "Você tá pronta pra festa?". Ela diz que o Jay-Z a segurou, colocou a mão sobre a boca dela e abusou sexualmente dela. Horror! Quando tudo terminou, ela conseguiu fugir da casa e correu para um posto de gasolina, onde ela conseguiu ligar para o pai dela. E o pai dela foi buscar ela e eles voltaram para casa em silêncio, porque ela não conseguia falar o que tinha acontecido e ele ficou, acho que meio com receio de perguntar. Porque eu acho que como pai, você se seu filho te liga falando que ele fez merda e que você precisa ir buscar ele, você não quer começar a descer o cacete no seu filho, entendeu? Porque você não quer que ele perca a confiança em você. Você quer que em momentos de estresse, de problema, ele realmente confie em você para te ligar sem tomar uma Sim, bronca, sem ser envergonhado, sem ser humilhado. Então o pai dela não perguntou e ela não disse nada. tá. Ela falou que nos anos seguinte, assim, ela sempre quis falar a história dela, mas ela nunca achou que alguém acreditaria nela. E ela fala que nos anos seguintes, as notas dela caíram e ela abandonou a escola. Ela passou por uma profunda depressão e chegou a morar na rua. No entanto, ela falou inclusive com a NBC que o caso ela admitiu que o caso dela apresenta diversas inconsistências. Por exemplo, ela falou que o pai dela foi buscar ela, mas ela admite que ela não se lembra exatamente disso. Ela não se lembra do pai dela chegando para buscar ela. Mas isso também não é tão, assim, Dependendo do que deram estranho. pra ela, supostamente, né. Então, porque se ela tomou alguma coisa batizada, a memória dela não vai estar boa É, nos momentos logo depois do que aconteceu, né. E também pelo trauma, né, gente. Trauma, a gente sabe que o trauma muda o seu cérebro, a sua memória, te dá apagão de memória, essas coisas assim, então a gente não sabe. Mas ela também afirma que ela falou com uma celebridade na festa, dizendo que ela tinha sido abusada sexualmente. No entanto, essa celebridade disse que não estava em Nova York naquele dia. Então, talvez ela tenha de novo, de repente ela estava ainda dopada do que deram para ela, e ela achou que ela falou com a celebridade A, mas na verdade era uma outra celebridade e ela trocou o nome da celebridade. Porque, gente, faz 24 anos que isso aconteceu, né. é. Foi em 2000, então também vamos dar um desconto aí pra memória. Eu não lembro o que que eu comi ontem. Literalmente, não tenho ideia do que eu comi ontem. E as imagens daquela noite mostram que o Jay-Z e o Diddy estavam em um local diferente e não naquela festa. Só que o paradeiro deles não pode ser, Confirmado. confirmado durante toda a noite. Então, tem indícios de que eles não estavam juntos e que eles não estavam naquela festa, mas também a gente não tem o paradeiro deles, o álibi deles para a noite inteira.
O advogado, que é o mesmo advogado daqueles 3 homens que estão acusando o Diddy, o Tony Buzbee, disse: "Nossa cliente continua inflexível de que tudo que ela declarou é verdade, até onde ela se lembra. Continuaremos examinando suas alegações e coletando dados corroborantes. Como a interrogamos intensamente, ela até sugeriu a se submeter a um polígrafo, algo que nenhum cliente tinha sugerido antes." Já o Jay-Z diz que esse incidente não aconteceu, mas mesmo assim eles entraram com um processo e foram para a imprensa. A verdadeira justiça está chegando. Lutamos a partir da vitória, não pela vitória. Isso acabou antes Hum. de começar. Esse advogado 0800 ainda não percebeu, mas perceberá em breve. Ou seja, ele É tá o, dando, é tipo, é o Kanye West que tá dando a resposta? Eles contrataram o Kanye West pra escrever mano, o. ele ameaçou o advogado praticamente. Sim, gente, que horrível. Eu acho que. Sabe o que, que é difícil? Que assim, a história dela é difícil porque a história dela tem muita inconsistência. Eu não acho. Eu não tô dizendo que não aconteceu. Uhum. Mas eu acho que é muito difícil ela conseguir provar o que aconteceu. E, infelizmente, no sistema judiciário, você tem que provar. É, O mas que, né? assim, o que eu Mas fiquei o a que eu fiquei resposta dele me chocada. deixou desconfiada. É isso que eu tô falando. A resposta dele me deixou acreditando ainda mais nela, que tem uma história. Porque, assim, pode ser, por exemplo, enquanto você estava me contando antes da fala dele, eu tava pensando, nossa, já pensou se, tipo, realmente ela foi drogada, mas foi, tipo, outra pessoa e ela meio doida achou que fosse ele? Já pensou É, se aconteceu e na cabeça dela foi com ele? Eu tava pensando tudo isso. A partir da resposta agressiva que ele deu, essa não é a resposta de alguém que tá com a consciência tranquila, né? É porque ele deu uma resposta para ele deu uma intimidar. carteirada, ele deu uma carteirada. Não foi uma É. resposta. E gente, vamos lembrar que, assim, todo mundo ama Beyoncé, todo mundo ama o Jay-Z, todo mundo ama, sabe, mas, assim, vamos lembrar que essa gente é bilionária, eles não estão do seu lado. Não, e a Beyoncé nasceu no dinheiro, né? A Beyoncé nunca foi. Ela não é uma. Não, ela não é uma Tipo, história de superação, gente. Os não. pais dela O pai dela. gastaram, É. tipo, centenas de milhares de dólares para fazer a carreira dela. A Foi um Beyoncé. investimento de quase 1 milhão até ela ficar famosa, O pai dela já sabe. era um empresário gigantesco do R&B quando ela nasce, quando E ela, tipo, ela era tipo, criança então já. assim, ela não é uma história de superação de preto no topo, tá. Ela essa gente, A eles Beyoncé, ela. ganham, É. eles manipulam o sistema de justiça se eles quiserem, é isso que eu quero falar. Eu não É tô sim, falando que ela sim. é culpada ou que o Jay-Z Não. é culpado, mas eles estão acima do sistema de justiça. Não Uhum. tem como falar, gente. Eles compraram, a Beyoncé e o Jay-Z compraram uma casa de US$ 200 milhões, gente. É a casa 200 milhões é a mais casa cara da da Califórnia, você falou. Califórnia. É, sabe, então, mas enfim. Márcia, muito obrigada. A Márcia mandou um superchat de R$ 55. Uh. Muito obrigada, a gente te ama.